vai falar o Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixada pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho, Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai para que os poucos recursos que possuímos e desejamos sejam multiplicados, na certeza de que já fomos atendidos. Dessa forma, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sob o seu olhar as nossas necessidades e as carências das pessoas com as quais convivemos. Tomando os pães e depois os peixes, Jesus deu graças a Deus e os distribuiu àqueles que estavam sentados à espera da sua providência. Tudo quanto nós colocamos sob o olhar amoroso do Pai, confiando na sua misericórdia, com o coração agradecido, também irá prosperar em nossas mãos, se o nosso objetivo for de partilhar a nossa colheita. Só não vai prosperar se formos ambiciosos, gananciosos e egoístas. Se a gente confia na providência de Deus,
se a gente busca a providência de Deus, se a gente espera a providência de Deus, a gente também tem que ter um resultado positivo. E o resultado positivo de tudo isso é a partilha, é saber colaborar com o outro, do jeito que Deus também sabe colaborar com cada um de nós. Por isso Jesus também nos ensina a ter para com os mais necessitados um olhar zeloso que enxerga as suas deficiências. Como Deus olha para nós e vê o que nos falta e nos socorre pela sua providência, a gente também tem que ter um olhar para o irmão que está do nosso lado e ver o que lhe faz falta e realmente agir com a mesma misericórdia. Jesus põe os seus discípulos à prova a fim de medir a generosidade daqueles que caminhavam com ele. Muitas vezes também na nossa vida, Jesus também nos coloca à prova. Eu mesmo, como padre, quantas vezes eu já fui colocado à prova, quantas vezes tive que falar aqui de amor, de partilha, não sei das quantas, e depois lá fora eu tive que deparar com uma situação para fazer valer a palavra que eu preguei. Na nossa vida é a mesma coisa, às vezes a gente fala em amor, a gente fala de fé, a gente fala de caridade. Lá fora, Jesus também vai nos colocar à prova para ver se aquilo que nós professamos, se aquilo que nós acreditamos é realmente do coração, ou se é só da boca para fora. Jesus sabia que a multidão faminta não poderia aprender os mistérios do Pai e ao mesmo tempo exercitava os seus discípulos a não se omitirem diante dos desafios e a se colocarem à mercê da providência do Pai. Jesus olhava aquele povo e sabia que aquele povo era um povo sedento, tinha muita necessidade das coisas do céu. E Jesus estava pronto ali para ceder. Mas ao mesmo tempo que Jesus tinha toda esta atenção para aquela multidão, Jesus também tinha atenção para aqueles que seriam seus continuadores da sua obra depois, para ver se eles estavam entendendo muito bem o que é essa história do reino de Deus. Por isso então, de repente, Jesus pergunta para todos na pessoa de Filipe, conforme nós ouvimos aí no versículo 5, onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Esse olhar de Jesus sobre aqueles que depois exerceriam a missão de dar a continuidade na sua obra, para ver se aprenderam bem a lição mesmo. E Jesus, quando faz essa pergunta, quando olha aquela multidão e quando percebe a escassez que está diante de si, Jesus não se importou com os argumentos desanimados dos seus discípulos. Porque geralmente tem muito disso, né? Quando pessoas do nosso lado, às vezes até mesmo, quando a gente se depara com algo que está acima da nossa condição humana, a gente fica negativo, né? Ah, não dá certo, não vamos conseguir, não tem para tudo isso. Falaram a mesma coisa para Jesus. O que vai fazer isso? Olha, Filipe respondeu lá, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Depois André falou do menino. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então, Jesus escutou, mas não deu assim a devida importância a esses argumentos desanimados. Mas Jesus deu um passo à frente, um passo otimista, um passo
confiante, um passo positivo. Jesus se valeu de um menino, então, que trazia aqueles 5 pães e os 2 peixes. Jesus valeu disso. E isto para nos ensinar que todos nós, mesmo os mais pequeninos, temos algo nas mãos que poderá ser colocado sob as bênçãos de Deus Pai e frutificar. Quando eu falo aqui os mais pequeninos, pensemos criança, não. Pensemos os mais humildes, os mais simples, os mais pobres. Quando eu estava na catedral, eu tive a experiência de participar de uma coisa que eu fiquei encantado. Eu fui almoçar num domingo numa família, pobrezinha. Uma refeição bem simples, mas muito saborosa. E aquela família me convidou. Era próximo à festa de Nossa Senhora Aparecida. Padre, aqui na minha casa a gente tem a tradição de distribuir bala para as crianças no bairro. O senhor quer participar com a gente? Eu falei, vou, um convite desse eu vou sim, por que não? Aí, mas eu voltei para minha casa me perguntando, mas onde é que esse povo vai arrumar dinheiro para comprar tanta bala? Tanto doce. Deus providencia, né? Creiamos nisso. Aí eu cheguei no dia, coloquei o carro da paróquia também à disposição, para ajudar a levar e a distribuir, e olha que tinha um monte de doces, um monte de bala. Aí eu perguntei para ela, escuta, onde é que você arrumou tantos doces, tantas balinhas para dar para as crianças? E ela havia dito que uma parte ela conseguiu arrecadação, doação. Outra parte, ela tinha feito economia para aquele dia, para ela poder comprar. Aí eu pensei, falei com ela, mas isso que você gastou para comprar justamente essas balas, não daria para você comer, não daria para você pagar tuas continhas, não daria para usar em benefício da tua família? Ela havia dito, daria, mas eu não quero. Porque como Deus é bom para mim, não me custa ser bom também para os outros. Uma pessoa pobre, a casa lastimável, mas tinha justamente esse coração bom. Por isso que eu digo que os mais pequeninos, muitas vezes, também têm esta possibilidade de colocar na mão do Pai muita coisa para que Deus possa frutificar, para que Deus possa multiplicar. Daí então é aquele ditado, né? Ninguém é tão pobre que não tenha o que doar, e ninguém é tão rico que não tenha o que precisar para a vida. E é uma verdade. Isso tudo então é uma experiência da providência de Deus. Como ordenou os apóstolos, Jesus hoje também nos ordena: fazei sentar as pessoas. Quando nos assentamos e nos aquietamos em família, em comunidade, e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. O milagre da partilha é justamente o milagre que realmente faz tudo virar em abundância, em abundância. Por isso que povo cristão, por isso que independente seja católico, seja de outra denominação cristã, quando entende a mensagem do Evangelho e quando começa a repartir, não tem necessidade, não tem necessitados no meio da nossa comunidade. Não tem, porque a gente sempre está pronto para socorrer, sempre pronto para ajudar,
As primeiras comunidades, nós escutamos alguns textos, alguns dias atrás, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, falava justamente sobre esta riqueza de uma comunidade que senta e coloca todos os seus dons justamente nas mãos do Pai, e aquilo se multiplica e aqueles que são necessitados são beneficiados. Isso aqui não é um discurso comunista, não é. Repartir com o pobre, com o necessitado, ajudar as pessoas, colocar o que eu tenho a serviço dos outros, não é discurso comunista, não é discurso esquerdista, mas é a mensagem do Evangelho, palavra de Jesus, é ordem de Jesus. Me lembro uma vez também que na página do Facebook, uma vez colocaram um desses negocinhos engraçadinhos, que a gente dá risadinha, que é as piadinhas de desenho. O menino chegou em casa justamente falando, né, que ele tinha lido no livro que o que a gente tem que repartir com os outros, que a gente tem que se preocupar com os outros, que a gente não pode ter acúmulo e assim por demais. Aí o pai chegou brabo com o menino e falou: a partir de hoje eu não quero que você leia mais esses livros comunistas. Aí o pai perguntou: que livro é esse que você está lendo? E o menino disse: a Bíblia, palavra de Jesus. Então, viver a partilha é justamente fruto de quem faz essa experiência com Jesus ressuscitado. Quem realmente acolhe as palavras do Senhor, confia na providência, sabe que Deus não vai nos deixar faltar o necessário, e como havia dito desde o princípio dessa reflexão, quando a gente vive nessa providência, a gente também não vai deixar faltar nada para o irmão. Pelo contrário, a gente sempre vai estar prontos para justamente socorrê-los. Meu irmão, minha irmã, aqui vem a pergunta: você tem colocado o pouco que possui sob a bênção do Pai? Você agradece antecipadamente a Deus pelo que ainda irá receber? Você tem vivido isso na tua família? Você já percebeu na sua casa o que cada um tem para oferecer? Vocês costumam sentar-se para fazer uma avaliação das suas possibilidades colocadas nas mãos de Deus? Você crê na providência de Deus? Você tem experimentado a providência de Deus na tua vida? E você tem sido providente para o teu irmão? Ao acolhermos então nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus em nossa vida, possamos então assumir o compromisso de sermos testemunhas da sua ressurreição, pela obra da partilha, pela obra da caridade, da doação do que temos e daquilo que somos. Lembre-se, fé sem obra é uma fé morta. Dizer que tem fé, mas não coloca a experiência da partilha, da caridade, a coragem de viver a experiência da doação em prática, é uma fé vazia, é uma fé morna, é uma fé morta. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos fazer então este caminho de santidade que passa pela experiência da solidariedade. O Pai providencia tudo na nossa vida, esperando que nós também sejamos providentes para a vida do irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.